Olá você, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a Diana, abri esse canal recentemente, mas é uma grande satisfação ter você aí me assistindo de todo o meu coração. E é sobre isso. E o vídeo de hoje vai trazer a seguinte ideia: se a gente pensa para falar ou fala para pensar. Pegou a ideia? Se pegou, maravilha. Vamos lá então, tá? O negócio é o seguinte, vamos pegar por base assim, ó. Se a gente é bebê, a gente quando é bebê, a gente nasceu, obviamente. Tá bebê aqui, ó. Já fiz até o pontinho, ó. Bebê tá você aqui. Aqui, bebê. Vamos fazer um tchararã. Ah, Diana, eu não gosto de gráfico. Eu também não gosto. Nunca gostei de matemática. Nunca gostei de matemática, mas infelizmente é só pra pegar uma base. Nasceu o bebê, bebê vai crescendo, vamos pôr as idades, tá. Beleza. As idades e o tempo, daí no caso, né? Que vai dar quase a mesma coisa da lógica. Você conseguiu entender? Idade e a capacidade de aprendizagem. Vamos colocar assim, que vai ficar mais certo, vai fazer mais sentido. Aí você vai subindo aqui, ó. A tendência desse gráfico, em questão de idade e aprimoramento de fala, deveria ser cada vez maior, certo? Tanto questão de aprender de conhecimento, questão de aprendizagem de fala, ler livros, compreensão sobre si, descoberta de quem é você e tudo mais. Já a gente vai entrar no quesito da fala. Mas se o gráfico, porventura, fosse essa lógica, né? E isso é no meu modo de pensar, ok? Pode haver N variações disso. Subindo aqui, a tendência era aumentar, ficar cada vez mais colaborativo para se entender, compreender e se expressar. Só que de acordo com o que vem passando no decorrer dos tempos, você consegue entender que quanto mais está passando o tempo, mais tem pessoas que estão depressivas, estão se perdendo, não estão se encontrando, se achando no mundinho. E quanto mais você está acordado, você percebe, tem a percepção de que quanto mais você entra para dentro de si, de autoconhecimento, se entender e aprimoramento do que se fala, mais você consegue ter a percepção exata que as pessoas só estão replicando o que já existe por si só. Exemplo disso, trends. Precisa mostrar alguma coisa da própria vida, meio que copia o que o outro faz. Não pega de autenticidade o que você é, da maneira como se é. Aí agora que vai encaixar o modo de pensar, se você fala para pensar ou você pensa para falar. Pegou a lógica? Então a gente vai lá. Pegou esse contexto, agora a gente vai trazer para a fala e o pensar. Se conforme o crescimento da criança vai subindo, degrau por degrau, chega uma fase, vamos pegar a atualidade que estamos vivendo, chega na fase que precisa estar cada vez mais elevada, o modo do pensamento, de pensar sobre si, a autorresponsabilidade sobre si, que no meu ponto de vista é primordial e até onde eu sei, ok? É primordial. Qual é o momento que as pessoas conseguem entender que existe um nível de autorresponsabilidade do que se fala, do que se pensa e do que se pensa para falar? Por quê? A partir do momento que você entende, na minha concepção é basicamente isso, a partir do momento que você entende que a sua fala e o seu pensamento para falar, presta bem atenção, ó, pensamento para falar e falar para pensar, entende? São duas vias, são duas energias, vamos supor, duas energias que se correlacionam, duas energias. Se nesse quesito as pessoas parassem, exatamente em 2024, que estamos no século 21, parassem para raciocinar essa ideação, existiria tantas situações na internet que não existiria. Frases, palavras,
Por que você diz isso, Diana? A partir de hoje, você que está assistindo esse vídeo, começa a prestar atenção. Por exemplo, vou te dar um ponto específico para você entender. Que tipo? Você vai pegar e assistir um único vídeo essa semana, ok? Assista um único vídeo essa semana. Preste exatamente atenção nas palavras que estão ali, as cores que estão ali, ou nesse próprio vídeo mesmo. E tá tudo certo. Exatamente isso você vai fazer. Olha os vídeos, veja o que está escrito, a maneira como está escrito, tudo. Dali um mês você volta e assiste de novo esse vídeo. O mesmo vídeo, tá? Vai ter informações ali que você nem se tocou que tinha e outras informações que sumiram dali. Aí que entra a questão da autorresponsabilidade do que se fala e do que se pensa para falar. Por quê? Dependendo do nível de consciência de cada pessoa que assiste os vídeos, interage com os vídeos, a maneira como se escreve as frases, o que se diz nos vídeos, pode ser tão, não gostaria de ter usado essa palavra, mas eu vou ter que usar, tão maléfica ao inconsciente da pessoa, mas assim, tão maléfica no nível assim de puxar ela no fundo. No fundo do quê? No fundo da grota, no fundo da alma, no fundo da toca do coelho. Basicamente isso. Então, é aí que entra o processo de que quanto mais consciente você tá do que você está pensando e do que você está falando, mais você começa a prestar atenção ao seu redor. E daí você vê exatamente que tudo que as pessoas estão falando, tudo, absolutamente tudo, elas não têm lógica nas coisas. Aí entra a questão que estão falando por falar. O efeito manada de ser. É muito engraçado isso. Pode ser que a minha percepção está errada? Completamente. Completamente. Esteja extremamente à vontade para duvidar do que eu estou falando, porque é apenas uma ideia, não uma verdade absoluta. Prefiro ideias do que verdades absolutas. Verdades, muitas das vezes, elas te aprisionam no modo do teu pensamento. Ideias não. Fazem você pensar. Exatamente. Então, nesse sentido, nessa situação, a partir de hoje, começa a prestar atenção. Se as pessoas estão num movimento único, que é o que na minha percepção é, ou tem pessoas que estão acordando para pensar antes de falar. Porque entenda assim, dependendo do nível de consciência que o internauta esteja naquele exato momento, quando se vê um vídeo, uma situação, uma questão, pode ser muito maléfico para ela, mesmo que ela não tenha consciência disso. E por isso que tem que ter muito discernimento na consciência, discernimento, muito autorresponsabilidade sobre o seu próprio cérebro, para você entender que palavras têm força muito mais que uma bala de prata. Essa é a lógica da situação. E quanto mais as pessoas conseguirem a entender esse processo de que pensar para falar e falar para pensar expande cada vez mais a consciência, tornam pessoas mais lúcidas e acordadas, com entendimento de como a sua fala pronunciadas às pessoas melhoram cada vez mais a vida delas. Esse é o meu posicionamento. Posso estar redondamente enganada? Com toda certeza. Mas acredito que dificilmente seria. E é basicamente isso nesse vídeo. E no próximo vídeo, a gente vai entrar no quesito que eu entendo sobre discernimento de consciência e como que é o processo. Então, se você gostou desse vídeo, lhe agradeço imensamente. Um grande beijo, um grande abraço. Se quiser se inscrever, sinta-se totalmente à vontade, ok? Um grande abraço e até a próxima.